Quando a gente fala de aparência do projeto, há algumas boas práticas que são quase que padrões para um trabalho desse tipo. Uma delas é colocar a tag meta, com parâmetro name de viewport, embaixo da tag title. Viewport é a área visível da web page que varia de acordo com o dispositivo que vai abrir. Essa tag sempre deve ir dentro da tag head em todas as páginas criadas. Como a gente tem a página layout, que é a padrão e servirá de base para qualquer outra que a gente vai criar, é somente nela que a gente vai colocar essa tag. No parâmetro content, a gente está dizendo para a largura da página seguir a largura do dispositivo. Ctrl S para salvar e a gente vê se já percebe alguma diferença atualizando a página com Ctrl Shift R. A diferença a gente vê mesmo na visualização como dispositivo mobile, apertando F12 para o navegador abrir as opções de desenvolvedor e escolhendo a opção de visualização mobile. Outro item do manual de boa prática de deixar uma plataforma mais agradável é utilizar o Bootstrap. Bootstrap é uma biblioteca que alguém já trabalhou bastante para a gente não ter que refazer a tarefa de reestilizar botões, inputs, formulários, etc. Para isso a gente copia um link em forma de tag disponível no site da Bootstrap e cola embaixo da tag meta que a gente acabou de criar. Para o nosso link Bootstrap fazer efeito, não basta nós adicionarmos, mas precisamos categorizar as tags com os nomes das classes indicados nos modelos disponíveis no site da empresa. Olhando aqui no site, a gente vê que deve colocar cada input dentro de divs de classe form_group e para cada input deve dar a classe de form_control. O botão a gente escolhe a classe botão primary. A gente também vai colocá-lo dentro de uma div de classe form_group. Ctrl S para salvar e a gente vê como está ficando atualizando a página com Ctrl Shift R. A gente vê que já ficou mais bonito, mas algumas coisas saíram do que a gente tinha planejado no vídeo anterior. Como por exemplo as linhas de HR se alinharam à esquerda e a gente queria centralizadas. E os campos das inputs estão colados uns nos outros. E isso a gente vai corrigir com o CSS. O uso de linguagem CSS já havia começado buscando uma melhor aparência na nossa aplicação, porém dentro das tags das páginas HTML. Essa não é uma boa prática por motivos de facilidade de leitura e principalmente possíveis edições, já que a gente teria que ir em cada tag caso decidisse mudar, por exemplo, um espaçamento ou um tamanho. Abrindo uma folha de estilo dedicada exclusivamente para esse assunto, da aparência do projeto, a gente pode reunir as tags HTML por classes, chamá-las pelo nome ou até mesmo pela ID. A gente faz isso criando um arquivo de extensão CSS que vamos dar o mesmo nome da aplicação e vamos colocar dentro da pasta que também carrega o nome da nossa aplicação, dentro da pasta static. Por documentação é nessa pasta que os arquivos CSS/JS de JavaScript devem ficar na mesma pasta das imagens. Do mesmo jeito que a gente fez com a tag meta e com a tag link, copiada do Bootstrap, a gente também precisa fazer com essa folha de CSS que a gente acabou de criar. A gente precisa declarar na página layout que quer que ela seja lida, dizer para a aplicação onde encontrá-la, do mesmo método de India que a gente fez com as imagens. A primeira ação que é interessante a gente fazer é tentar tirar todos os campos style da página e colocá-los nesse nosso arquivo CSS. Olhando na nossa página, a gente pode definir uma regra que todo mundo que é da classe column vai flutuar à esquerda e ter 50% de largura. Em efeito prático visual não vai ter diferença, mas a gente já economiza em repetição de código e facilidade de leitura. A gente apaga esse parâmetro das tags, Ctrl S para salvar e escreve isso no nosso arquivo CSS. Em CSS a gente chama a classe com ponto e o nome da classe, sempre sem espaço. Depois sim dá um espaço e abre as chaves para escrever nossas regras. Ctrl S para salvar e a gente vê na página que realmente não houve mudança visual após atualizá-la com Ctrl Shift R. Outros dois parâmetros style que a gente vê aqui na página que a gente pode apagar é o de 5% de margem da logomarca e o de 80% da imagem de menu. Esse de 5% da logomarca, na verdade a gente queria que todo o documento desse esse espaçamento. Isso inclusive corrigiria o problema das linhas de HR que o Bootstrap colocou na esquerda. Então ao invés de chamar somente a imagem da logomarca, a gente vai chamar todo mundo que estiver no body. O cabeçalho está incluso nisso. Em CSS a gente chama o elemento pelo nome diretamente, apenas escrevendo seu nome na folha de estilo, dando um espaço e abrindo as chaves para escrever as regras. Ctrl S para salvar e quando a gente atualiza a página com Ctrl Shift R, a gente vê que ficou tudo alinhado. Falta o botão de menu. A gente apaga o parâmetro style da página, salva e vai reescrevê-lo na folha CSS. Como ele é um item específico que a gente quer mexer e não um grupo todo, a gente vai chamá-lo pela ID. Em CSS a gente faz isso com o caractere sustenido, hash, sharp, jogo da velha. Ctrl S para salvar e atualizando a página a gente vê que o espaçamento do botão não mudou. Aproveitando que a gente está mexendo no botão menu, a gente sabe que ele não é um botão, é uma imagem, mas a gente quer que ele se comporte como um botão. Então a gente vai dizer em linguagem CSS que quando a gente passar o mouse em cima dele, a seta vai virar mão e para ficar mais visualmente agradável, a gente dá uma alterada na imagem dele. Por exemplo, a gente pode diminuir a opacidade em 50%. A gente faz isso chamando novamente a ID do botão,
mas com uma característica especial, on hover. A gente muda a opacidade, então, quando o mouse passar por cima do botão, e o cursor também. Ctrl S para salvar e vamos atualizar a página com Ctrl Shift R para ver se funcionou. A ordem que a gente coloca as regras não importa, mas é interessante dar alguma noção lógica para facilitar qualquer edição futura, tentando colocar os específicos como ID por último e os mais abrangentes primeiro, como classe ou nome quando se referir a uma grande parte. A gente pode tentar corrigir os campos das inputs, que estão muito colados uns nos outros. A gente então chama a classe a que todas elas pertencem, já que todas elas, inclusive o botão, foram inseridas em divs de classe FormGroup. A gente define um espaçamento de 1 rem, medida relativa usada em HTML, e define a largura dessas inputs como sendo 90% do documento, para haver um espaçamento igual na esquerda e na direita da página também. Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. Por último, eu acho que a gente também poderia dar uma distanciada de todo o nosso conteúdo para a margem superior da página. Por isso a gente vai dizer que o cabeçalho vai distar 1% do topo. Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. Pronto, a gente pode ver que nossa última função continua funcionando. O logo continua funcionando como botão Home, a gente até vê o link no navegador só de colocar o mouse em cima, e agora a gente também tem uma página bem mais bonita por conta do CSS.